Olá pessoal, assustei vocês. Hoje eu voltei pegando aqui meu celular porque eu vou precisar de um, como é que chama? Pra ajudar a pensar. Em francês é pince-bête. Esqueci em português. Cola, uma cola, porque senão eu vou esquecer, então peraí. Bom, pra começar esse vídeo, eu já peço o seu like, daí o seu joinha aí embaixo, porque quando você dá um joinha já no começo do vídeo, o YouTube entende que é muito legal, um vídeo maravilhoso, impressionante, incrível, e ele vai sugerir para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever e coisar o coisinho pra você ser notificado cada vez que tiver vídeo novo no canal, beleza? Vamos lá então! Hoje então falaremos do quê? Dos livros lidos em 2024. Esse vídeo tá atrasado? Tá atrasado, mas antes tarde do que nunca, não é assim? De frente aqui pra biblioteca, como eu já fiz os outros vídeos, eu vou mostrar pra vocês, tem uma coisa diferente aqui, tá vendo? Essa é, e depois eu vou mostrar, vou filmar aqui o nosso Bob. O Bob, acho que na última vez que eu filmei, né, faz mais de um ano, ele não existia ainda, né, ele não estava aqui. Aí, agora a gente tem o Bob, que é o nosso porquinho da Índia, que acho que vocês já devem ter visto num vídeo, eu pus em um dos vídeos do ano passado ele apareceu, vou deixar marcado aqui. E aí depois eu vou mostrar ele aqui, se tiver um barulhinho aí, é ele, tá? Porque ele tá meio animado, ele queria brincar, eu pus ele de volta na casinha pra filmar, ele não ficou feliz, então se tiver barulho é ele que tá reclamando, porque eu pus ele, né, joguei pra escanteio, coitado do menino. Então é isso, tá? E o único lugar que dá certo é na frente da biblioteca. A gente tentou em outros lugares, não ajeitou, então a gente deixou ele aqui e é por isso que daí, né, ele tá dividindo a atenção comigo hoje. E aí, vou mostrar pra vocês. Eu já falei várias vezes não, mas de 2023, o vídeo 2023, né, porque eu participei da primeira vez, né, que eu participei do Clube do Livro, então esse é o Clube do Livro que eu tenho participado já faz 3 anos, foi 2022. Então, a primeira edição que eu participei, já era a 3ª edição do Clube do Livro. 2022, depois 2023 e 24. E agora tá tendo inscrição aí pra 2025 e eu já me inscrevi. No começo, eu até falei pra vocês, né, no vídeo que eu fiz em 2023, falando das leituras de 2022, vou deixar marcado aqui, eu tinha falado, ó, gostei, não sei se eu vou fazer de novo, vamos ver, aí acabei fazendo de novo, e depois ficou uma coisa meio que um hábito, né, é legal ter outras pessoas lendo o mesmo livro que você. Isso te estimula a não largar aquela leitura, né, a sempre ler, porque às vezes a gente fala, ah, hoje não vai dar tempo, hoje não tenho tempo, e aí você vai ler só dali 1, 2 semanas, já esqueceu um pouco, fica uma coisa meio desencontrada, no fim tem gente que acaba até largando o livro. Eu sou muito cabeça dura, às vezes nem, né, não tô gostando do livro, mas eu fico persistindo naquela leitura chata que eu não gostei, mas só pra não largar, entendeu? Porque eu sou meio cabeça dura. Então assim, às vezes, gente, né, não dá. E assim, são livros muito legais que eles escolhem, eles têm, né, ligação um com o outro normalmente, né, os 10 livros do ano. Então isso que eu acho muito legal. E tem as aulas, né, o que é muito, muito bom também, porque te ajuda a entender o contexto, né, no qual aquele livro foi escrito, entender um pouco mais sobre o autor e como que ele chegou naquela ideia e como ele desenvolveu aquela ideia. Então assim, eu acabei gostando muito, né, de todas essas coisas a mais aí que tem no Clube do Livro, e por isso eu continuo, né, me inscrevendo. Não foram todos os livros que eu tenho do modo físico, né, alguns eu tenho em forma digital, né, em formato digital. E aí eu não tenho ele aqui pra ver e falar, ah, tá aqui o livro que eu li, né, então eu vou colocar a foto dele aqui pra vocês irem acompanhando aí comigo. Então a gente vai começar com o primeiro livro dessa lista, e não tem só os livros do clube, tá, pessoal? Tem outros livros aqui, mas eu vou fazendo intercalado, tá bom? Então, o primeiro livro, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro eu já tinha ouvido falar, obviamente, né, porque é um dos clássicos aí que a gente tem no Brasil, e eu ainda não tinha lido. E foi muito legal, uma boa surpresa, assim, eu não imaginava que ele seria escrito daquela forma, né, e eu achei muito interessante. Pra quem não sabe muito do que se fala, então assim, a Lígia Fagundes Telles escreveu, né, a história, ela se passa na época ainda da ditadura aí no Brasil, que assim, acho que é um momento que deve ser relembrado, especialmente agora, porque tem galera romantizando aí a ditadura militar. E assim, gente,
Nenhuma ditadura pode ser romantizada, que seja ela de direita ou de esquerda. Sim, temos ditaduras dos dois lados, tá, pessoal? Tem ditadura de esquerda e tem ditadura de direita, tá? Então, assim, sendo de um lado ou de outro, e às vezes algumas ditaduras foram meio que colocadas de um lado ou de outro sem nem ser, né, na verdade, mas enfim, que seja de um tipo, né, de um ramo político ou de outro, nenhuma ditadura é algo para ser romantizado. Ditadura já parte do princípio que existe um grupo, né, de poder que toma as rédeas e que impõe, né, decisões àquele grupo de pessoas, né, aquela nação. E isso é contra a democracia, né? Então a gente vai ter que voltar aí. Se vocês têm dúvidas, não sou eu que vou ficar discutindo, né, coisa aqui, pelo amor de Deus, mas assim, falem com o conhecimento de causa, pelo menos. Não fala abobrinha, tá bom? Vai estudar, vai rever definição de democracia, que já vem lá da época, né, da antiguidade, na Grécia. Vai ver o que é Demos, Kratos. Vai estudar, ver definição de democracia, ver definição de ditadura, autocracia, oligarquia. Vai rever as definições. E aí você vê que modelo político te parece mais lógico pra você. A partir daí você pode defender seu ponto de vista do tipo, gosto de tal tipo, né, de poder, né, por tal e tal razão. Mas simplesmente não saber, não estudar, não querer entender as bases do processo democrático, né, seja ele qual for, né, o tipo de, né, grupo político que você defende, né, mas não saber isso, e ainda falar abobrinha e querer defender com convicção coisas que você não tá muito, né, embasado, aí não é legal. Ainda mais querendo defender, você pode defender do seu ponto de vista como você quiser, mas querer forçar os outros a aceitar seu ponto de vista, que é esse o grande problema que a gente tá tendo nesse momento, seja no Brasil ou em outros países, né, é meio que uma manifestação cultural universal nesse momento, mas que a gente tá vendo bastante aí no Brasil, né, nesse período aí, né, mais recente, que é a galera brigando, mas brigando assim, né, tipo, quebrando famílias, entendeu? Então assim, eu tô nesse ponto de vista, você tá nesse, e a gente vai se matar. E não precisa, né, pessoal? Não precisa se matar, a gente pode defender o ponto de vista do coleguinha, pode aceitar o ponto de vista do coleguinha, pode até não querer estar no mesmo lado que o coleguinha, mas todos temos o direito de expressão, não é verdade? E direito de expressão não quer dizer direito de fazer o que quiser. Na verdade, direito de expressão significa somente eu posso estar livre para expor, né, o que eu acredito, o que eu penso, né, sem invadir a liberdade do outro, sem invadir o princípio democrático do outro, sem fazer mal ao outro, né? E daí eu também tenho que aceitar que o outro possa se expressar livremente como eu. Então, né, lembrando aí só certas bases que a gente deveria ter já, né, bem definidas, né, que é do princípio de livre-arbítrio e de vivência em comunidade, mas parece que ele está sendo um pouco esquecido nesses últimos tempos, então só relembrando isso aí. Então tá, fiz toda essa introdução aí pra falar um pouco da ditadura e que a gente deve saber um pouco melhor, né, desse período antes de ficar querendo romantizar. E aí, ela vai contar a história de 3 meninas. Então é algo ficcional, tá? Óbvio, é um romance, né? Fictício, que se passa nessa época. 3 adolescentes, 3 jovens, né? Cada uma com um tipo de vida e de background, né? Vamos dizer. Então cada uma vem de uma parte da sociedade, um tipo de família, uma estrutura familiar, né, diferente, né, umas das outras, e elas vão se encontrar, e não vou contar, né, todos os detalhes da história, mas enfim, para explicar, então tem essas 3 meninas. O que eu achei muito legal foi a forma que ela escolheu para fazer a narrativa. Então não é uma narrativa nem em primeira pessoa, é em terceira pessoa, obviamente, né, não é em primeira, é em terceira, mas o que eu quero dizer é que a narrativa meio que vai e volta. Então um capítulo vai falar de uma, no outro capítulo é uma outra menina, só que não tem essa explicação. Você que vai pegando, entendeu? Ela começa falando, né? O capítulo começou, ela tá falando uma coisa. E aí você fala, agora ela tá falando de tal personagem. Estamos aqui com a menina número 1, né? Aí agora, né, próximo capítulo, mudou. Tá em outra situação, outra coisa, e aí você fala, nossa, onde eu tô? Essa é a menina número 2, né, e depois, né, e isso vai sendo, né, meio que de forma intercalada e todo ao longo, né, do livro, que não é longo, não lembro agora quantas páginas ele tem, mas ele é curtinho, e é muito interessante, porque ele acaba fazendo, né, eles até põem aqui na sinopse aqui do Clube do Livro,
que a autora, né, oferece uma reflexão sobre política, sociedade e feminilidade. E realmente, né, então é um pouco desses três aí componentes, e realmente muito interessante. Gostei muito dessa forma também de narrativa aí, que é diferente e que faz você entrar mesmo na história, porque se você não estiver atento no entrar na história, você se perde nessa questão aí de, ai, agora estamos falando de quem, né? Óbvio que você entende, né, conforme você vai lendo o capítulo, mas realmente te faz entrar, né, entrar ali na história. Então isso aí é muito, muito legal, muito interessante. Enfim, então esse livro aí eu gostei bastante. Então, As Meninas, Lígia Fagundes Telles. Vamos para o segundo, e depois eu vou fazer já uma paradinha pra mostrar um livro que eu acabei lendo fora do clube, tá? Pausei aqui um pouco porque eu fui buscar, então, o segundo livro, que é A Insustentável Leveza do Ser. Aqui vocês podem ver, é um livro... Então, isso que é legal também, né? Eu comprei um livro já usado, né? De segunda mão, vamos dizer assim. Isso eu acho legal também de fazer, né? Pra poder dar vida nova aos livros. Vocês podem ver que ele tá em perfeitas condições, né? Inclusive agora a minha ideia é revender, né, ou doar. É que eu não tô conseguindo achar aqui lugar, mas a ideia é essa. Então esse é em francês, né? L'insoutenable légèreté de l'être. Então esse livro é do Milan Kundera. Eu já conhecia, né? Ele também é um clássico, né? Já virou um clássico, ele é um pouquinho mais antigo. E existe um filme também, né, com o mesmo título, que fala sobre a história. Obviamente, né, é uma adaptação, então não é exatamente, né, tem a base, né, segue aí a história, mas é um pouco diferente e realmente eu gostei muito mais do livro do que do filme. Eu assisti faz muito tempo, então não lembro muito bem, tá? Eu lembro dos atores, eu lembro um pouco da história, mas eu não lembro de detalhes, então não posso dizer pra vocês, ai, tem tal coisa que tem no filme, não tem no livro, tem no livro, não tem no filme, não vou lembrar. Mas eu lembro que na época eu fiquei meio assim... do tipo, é isso? Todo mundo fala tanto desse livro, né? E é isso. Então não, gostei muito mais do livro. Realmente achei bem mais... Lógico, né? Tem a questão de como o livro é escrito, tem a questão do... Como é que eu posso falar? Da característica de escrita do autor, né? Isso é uma coisa que eu adoro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu comecei a ler com 5 anos e, né, nunca mais parei. Tinha muito livro em casa e realmente era algo que me encantava. E eu comecei desde cedo a perceber essa questão, né? Então, óbvio, você vai falar, mas é óbvio, né? Uma escrita é diferente da outra, um livro é diferente do outro. Mas às vezes não é tão óbvio assim, né? Às vezes as pessoas não se dão conta e tem certas características de escrita que eu acho muito legais. Por exemplo, o meu autor preferido é Machado de Assis. Eu acho impressionante, eu acho incrível, né, como ele escrevia. E assim, é muito diferente se você pega uma leitura do Machado de Assis e um Eça de Queiroz, por exemplo, pra querer colocar autores um pouco, né, pelo menos do mesmo século, né, porque não dá pra eu querer comparar essa de Queiroz, Machado de Assis com alguém de hoje em dia, né, com, por exemplo, J.K. Rowling, né, pro Harry Potter, não dá pra comparar. Outra, né, situação aí, outro momento, outro século. Mas, se a gente quiser só aproximar um pouquinho aí nos períodos históricos, eles têm uma forma de escrita muito diferente. Muito diferente. Então, assim, mesmo José de Alencar, que eu realmente não curto muito, né, é uma forma de escrita já muito mais descritiva, sabe, é um pouco mais cansativa ao meu ponto de vista, mas por isso que eu prefiro Machado. E deve ter pessoas que preferem, né, o contrário, José de Alencar a Machado de Assis. Mas enfim, pra mostrar pra vocês que assim, eu gosto muito de ver isso. Eu gosto de literatura, eu gosto de saber o momento histórico daquela obra, de onde o autor se inspirou, né, quais foram as ideias, as bases. Coisa chata, né, pessoa chata que gosta dessas coisas, por isso que eu gosto do Clube do Livro, né, porque a gente cava um pouco mais, né, vai mais profundamente aí nesses aspectos, mas enfim, então eu gosto muito de ver essas diferenças de escrita de um autor pro outro. E o Milan Kundera, então ele tem a forma dele também de escrita, e eu gostei muito de ver que realmente existe uma profundidade muito maior dos personagens, que no filme a gente acaba não vendo muito bem. Existe uma questão até do tempo da narrativa, que eu acho que no filme, pelo menos eu não consegui na época, né, me dar conta até desse tempo aí né, na narrativa.
Enfim, então eu gostei bastante. Também é um livro que eu acho que é melhor ler o livro e não ver o filme, ou pelo menos ler antes de ver o filme, ou ler depois, mas leia o livro, porque se você ficar só com o filme, não passa realmente, né, a história inteira, vamos dizer assim, né, com todos os detalhes. Então esse foi o segundo livro, né, do ano. Agora vamos para um livro que não é do clube. Esse aqui, pera lá, é um livro que foi uma amiga minha que me deu já faz um bom tempo, só que eu já tava com muitos livros pra ler. E como eu sou meio, né, assim, eu ponho os livros numa ordem. E eu tenho que ler os livros nessa ordem. Então, se eu ganhei um livro agora e eu já tenho, sei lá, 4, 5 livros na minha lista, mesmo que eu goste muito de você me deu esse livro e você fala, ai, Fernanda, leia, eu quero saber o que você acha, vai ser daqui 5 anos. Entendeu? Seja o tempo que for, mas ele vai ali pra baixo da lista, entendeu? Eu já tenho esses livros aqui que estão previstos pra eu ler, eu vou ler nessa ordem, então sinto muito. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu acho que ela me deu esse livro uns 4 anos atrás. Foi depois da pandemia, eu lembro, que acho que foi uma das primeiras vezes que a gente se viu logo depois, né, quando a gente pôde já sair. Então, veja só, foi 3 anos e meio, pelo menos, depois que eu li, né, do dia que ela deu até o momento que eu li. É um livro francês, de uma autora francesa, né, então chama Une Évidence, e é da Agnès Martin-Lugan. Então, eu não conhecia essa autora, foi muito engraçado, na verdade, essa amiga, ela deu esse livro pra mim, tinha um livro pra mim, um livro pra um amigo nosso. A gente tava num grupo de 5, né? Aí ela chegou toda feliz, ai, já foi o aniversário de vocês, a gente não pôde se ver, né, por toda a questão, né, do 2020, tá? Então a gente foi se ver só no segundo semestre, e aí ela deu o presente atrasado, vamos dizer assim. Então, um livro pra mim e um livro pra ele. E esse livro, ela tinha dado pra ele. Aí a gente abriu, a gente tinha visto já que, né, parecia um livro, né, pelo pacotinho, né, pelo embrulho. A gente, né, eu vi a cara dele, porque ele não é uma pessoa que lê muito, sabe, não é o meio estilo dele, sabe? E aí foi muito engraçado, gente, porque a gente abriu, eu nem lembro o que era o meu livro, do que falava, mas eu lembro que eu fiz uma cara meio, e ele olhou isso aqui, gente, é um romance, né, tipo, de mulher bem machista que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é que assim, você pega um livro, que eu ainda vou contar a história pra vocês, então realmente um homem lendo isso aqui vai fazer, ai, que melodrama, sabe assim? Então ele abriu isso aqui, eu fico olhando com uma cara do tipo, já é um livro, que sei lá eu quando ele vai ler, e ainda, sabe? Aí ele fez uma cara assim, eu olhando pro meu, um olhou pra cara do outro e trocou. A gente trocou o presente na frente da pessoa que deu. Nossa, gente, muito sem noção. Mas enfim, então, como eu descobri que ele era tão sem noção quanto eu, a gente trocou o presente, olhou pra ela e falou assim, muito obrigada. A gente pegou cada um o presente do outro. E ficou assim. Então eu fiquei com esse aqui. E esse livro aqui, então assim, é um romance, o que eu achei legal é que é uma história que me fez conhecer um pouco Saint-Malo. Saint-Malo é uma cidade, né, numa região mais pro norte da França, mini cidade, é isso que eu achei muito legal. Aqui na França tem muito isso, tá, pessoal? Existe uma cidade mais histórica, então, desse tamanhinho, entendeu? Porque é a cidade histórica que eles deixam intocado, assim, o centro histórico, tudo veinho, mas assim, eles cuidam, tá caindo aos pedaços, mas assim, bem antigo. Aqui a gente tem estruturas da época medieval. Eu já mostrei um pouco aí uma parte de Metz pra vocês, né, a cidade que eu vivo. Se você não sabe onde eu moro, vou deixar aqui marcado, mas enfim. Em Metz a gente tem estruturas aí do ano 1100 e pouco, né, depois tem de 1600 e tanto, 1800 e pouco. A própria Catedral de Metz tem 800 anos, tá? Então é isso que é muito legal. Então são estruturas muito antigas. Aí o pessoal deixa aquela parte intocada e faz a cidade nova, né, mais recente, do lado. Então existe uma cidade, obviamente, mais urbana, mais, né, mais moderna, né, ao lado. E existe a partezinha central histórica de Saint-Malo, que fica ali intocada, né, e ela vai falar bastante sobre essa cidade. Existe toda uma questão. Aí assim, a história é de uma mulher que quando era mais jovem tinha o namorado dela, ali na época da faculdade, quando ela tinha seus 20 e poucos anos, que a hora que as coisas não estão mais dando certo entre eles e que eles vão terminar, descobre que tá grávida. E ela decide não contar pra ele.
porque ele acabou já, ele terminou e já estava meio que apaixonado por uma outra pessoa. Então, quando ela descobriu que ele já estava com uma outra pessoa, né, depois do término deles, ela ficou naquela, e agora? Eu vou contar isso, daí vai ficar aquela situação, né, vai que ele fala, ah, agora eu sou obrigado a voltar pra ela, eu não quero que ele seja obrigado a voltar pra mim, ou ele quer voltar pra mim, ou não quer. E aí ela decidiu que ela ia criar aquela criança sozinha. Até aí, ok, mas o problema é que ela meio que guardou aquele segredo, né, então pra todo mundo ficou uma coisa assim, ou não se sabia quem era o pai da criança, ou, por exemplo, pra família dela, ficou meio que, ah, então foi ele que não quis, né, ajudar a cuidar do filho. E não, ela não contou, né, ela não contou que foi assim, ah, ele nem está sabendo, né. E como no fim, cada um meio que seguiu a vida, até em cidades separadas, né, cidades distantes, né, cada um seguiu a vida longe, e ficou nisso, né, porque, óbvio, se eles morassem na mesma cidade ia ficar meio estranho, eles iam se cruzar, ele ia ver que ela tá com aquela barrigona, né, óbvio que uma hora ele ia falar, nossa, mas é meu, né, mas enfim, então eles nunca mais se viram, ficou assim, cada um foi pra um lado, né, ele até acabou viajando por conta dos estudos, começou, até morou fora um tempo, entendeu, então assim, eles se perderam de vista. Então tá, então ela criou a vida dela, né, fez a vida dela, né, criou seus amigos, né, seu núcleo ali do convívio dela, e o filho cresceu. E aí, quando este filho é adolescente, é aí que acabam se passando várias coisas que colocam eles de volta em contato. Ela com esse ex-namorado. E aí fica uma situação meio que chega uma hora que ela fala, não vai dar, uma hora eles vão se encontrar, porque eles começaram a ter certas situações, pessoas em comum e mesmo indo pra lugares, né? Então, por exemplo, o filho era apaixonado pela história de Saint-Malo. Eles não moravam, né, nessa região, né, do norte, mas era um lugar que não era tão longe, era uma questão assim de acho que 3 horas de carro, né, de onde ela morava, eles conseguiam chegar ali, e ele sempre foi apaixonado por essa, né, a parte histórica, muito essa questão de mar, de marinheiros, porque a região ali, né, fica na beira do mar, então é muito ligada com isso, né, a cidade de Saint-Malo. E aí eu fiquei com vontade de conhecer esse lugar, porque eles falam tanto no livro, descrevem e tudo, que eu fiquei com muita vontade, ainda não fui pra lá. Mas se interessa, ó, põe aqui nos comentários, né, se vocês querem que eu mostre, né, se um dia eu for pra Saint-Malo, posso mostrar pra vocês, né, fazer um videozinho aí, um vlog pra mostrar um pouco dessa cidade mais, né, esse lado mais histórico aí, mais antigo, que deve ser muito bonito. Enfim, então tem toda essa história que se desenvolve, também não vou estragar aí o final pra vocês, deve, né, a gente consegue, acho que encontrar, não sei se já tem traduzido pro português, mas enfim. Então, um romance, então assim, é toda uma questão, né, óbvio, tem a questão do, ah, meu Deus, o que eu farei? Ah, agora ele vai encontrar o meu filho, ah, meu Deus, eu terei que contar a verdade, conto, não conto, né? Então eu fiquei imaginando, meu amigo, que já não é muito de ler, que ele é médico também, ele é grego, e ele, assim, ele tem 3 filhos, ele acorda, tipo, 5h30 da manhã, pra poder levar os filhos pra escola de um lado, o outro filho de uma outra escola do outro lado, pra daí ir pro trabalho dele. No Luxemburgo, que eu já contei pra vocês, é o vídeo anterior aqui, quando eu voltei, né, e que eu explico um pouco aí sobre os plantões que eu fiz no Luxemburgo, como é complicado aí com né, o trajeto e muito engarrafamento, então assim, o coitado já leva horas pra chegar no trabalho. E quando vai voltar, tem um engarrafamento, ele chega, então assim, ele sai de casa às 5h30 da manhã e volta às 9 da noite. E aí ele cai na cama, dorme e vai trabalhar no outro dia, entendeu? E sábado são as 1000 atividades das crianças, porque é dança pra um, é judô pra outro, não sei o que, futebol, não sei o que lá. Só domingo pra descansar, então, obviamente, eu entendo, né, que ele não vai ter muito tempo pra ler, né, que ele tá cansado, né, que existem 1000 outras atividades que a gente tem que fazer também, né, limpar a casa, fazer tudo aquilo. Então, eu entendo, óbvio, mas aí eu achei muito engraçado, né, essa cena aí que um olhou pra cara do outro e, tó, vamos trocar, né, então foi algo, né, meio interessante. Acho que a nossa amiga não gostou, deu pra ver pela cara dela, ela não falou nada, mas assim, né, não, ela falou, eu acho que ela falou alguma coisa do tipo, nossa, né, mas enfim, ela já tá acostumada com a gente, já tá acostumada com ela, então fica nessa, né. As amizades, verdadeiras amizades, elas ultrapassam essas pequenas dificuldades da vida, né. Então vamos agora para o próximo. Próximo livro, esse não é romance, é um livro, né, um pouco mais descritivo, que chama Fora de Série, do Malcolm Gladwell, e que aí, eu vou falar o resuminho, porque eu vou mostrar pra vocês meu estudo de livro, vocês vão ver. Então, resuminho, ele explora o sucesso sob um novo ângulo, argumentando que fatores externos, como tempo, local de nascimento, são cruciais para o sucesso de determinados indivíduos. Ele desafia a ideia do self-made man, destacando a importância do contexto cultural e histórico.
significa o quê? Então, um grande exemplo que ele usa no livro é, por exemplo, o Bill Gates, né? Então ele vai dar vários exemplos, vai citar várias pessoas, tá, conhecidas, mas um dos que aparece aqui na minha cabeça rapidinho é o Bill Gates. A ideia é mais ou menos assim: se o Bill Gates tivesse nascido de uma outra família, né, mais pobre, ou que não tivesse as mesmas condições que a família dele, né, naquela época, ou, tudo bem, numa família de mesmas condições, mas num outro período histórico, ou num outro país, vocês estão entendendo? Será que ele teria se tornado o Bill Gates como nós o conhecemos hoje? Entenderam? Pegaram a ideia? E eu achei isso muito legal, né? Eu fiquei, pirei na ideia do negócio aí. Vou mostrar pra vocês meu resumo do livro. Só pra mostrar o resumo. Então tá. Acaba aqui, e esse é o próximo livro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de resumo do livro, porque é um caderno grande, né? Não é um caderninho assim, esse aqui é, né? Então vai vendo. Mas eu achei muito legal. Eu gosto, né? Quando eu faço os resumos, eu gosto de dividir até pelos capítulos e tudo. Eu ponho o resuminho de cada capítulo, cada trecho. Então, assim, isso me ajuda, né, a não esquecer, pelo menos do que fala o livro e as ideias principais, né? Como foi um livro que eu li, e essa é a diferença. Esse foi um livro que eu peguei em formato digital. Eu não gosto. Eu gosto de ter o livro assim, ó, papel, porque eu posso grifar, eu posso circular, eu posso escrever as minhas ideias do lado. Eu não fazia isso antes. Antes eu era muito, muito tocada, né? Eu tive os toques. E, meu Deus, nunca eu ia fazer algo assim. O livro tinha que estar intacto, perfeito, não tinha marca nenhuma. Você pegava meus livros, você falava... Eu lembro de uma vez, eu tava já terceiro colegial, o cursinho. E eu tinha aqueles livros todos, né? Na época eu tinha bolsa, fui estudar no Objetivo. Tinha aquela coleção dos livros do Objetivo, né? Tipo apostila. E que tinha os exercícios e tudo. E eu lembro de uma vez... Um cara do meu cursinho olhou assim, porque eu fui com o livro toda feliz falar com o professor, tirar uma dúvida. Ele olha assim e fala: nossa, seu livro tá intacto, né? Dá pra ver quem estuda e quem não estuda. Aí eu peguei e folheei o livro assim pra ele ver. Tava todo cheio de coisa escrita, todo estudado, entendeu? Dava pra ver que eu tinha feito os exercícios, que tava tudo escrito. Mas ele estava impecável, sim, porque eu cuido dos meus livros. Então eu fiz pula na cara dele e falei: viu, é porque eu cuido muito bem dos meus livros. Virei as costas e saí. Então, sim, irritada. Mas só pra mostrar que sim, eu cuido muito bem das minhas coisas. E aí, mesmo cuidando bem, chegou uma hora que daí eu comecei, né? Foi nessa época que eu comecei a querer escrever direto, porque realmente tem certos momentos que é mais prático, né? E tem certos livros que, como são desses, né, desses livros aqui, que tem mais coisa pra escrever, pra refletir e tal, eu acabo fazendo o resuminho ou num caderno, que daí eu deixo tudo junto no mesmo caderno, né, vários livros, ou eu ponho em folhas avulsas que eu dobro e ponho dentro do livro, né, então tem isso também. Mas enfim, então esse é o livro que fala disso aí. Joguei essa ideia, esse livro é muito legal, leiam. Então eu não vou contar tudo, porque, né, até o resumo é gigantesco, a gente vai ficar horas aqui nesse vídeo. Mas ele é muito bom e vale a pena ler. Então esse aí, né, põe aí o selinho Fernanda indica. Obviamente os outros são muito bons, mas esse eu achei muito legal por essa sacada aí genial do autor de pensar nisso e desenvolver. Porque óbvio que não é um livro onde ele teoriza sobre ideias da cabeça dele. Não, tem estudos, tem, né, muita coisa pra embasar, né, o que ele foi estudar, porque ele pensou nisso e a partir disso ele saiu estudar essa ideia aí. Então tá, se fosse em outro local, outro país, outra época e, né, outro contexto social, será que teríamos, né, a mesma personagem, né, a mesma pessoa que teria desenvolvido as mesmas coisas que esta pessoa desenvolveu, né, ele teria conseguido chegar onde chegou, né, então isso aí é muito importante da gente desenvolver na nossa cabeça, ter essas noções, né, pra tirar um pouco aquela história de meritocracia, de ai, eu trabalhei e consegui, então se você não tá conseguindo é porque você não tá fazendo o suficiente. Será? Será que é tão fácil assim, né? Fácil, lógico, não tô querendo dizer, né? Não é desmerecer também
todo o esforço, né, que muita gente faz, e eu conheço, fiz muito esforço, né, chegar onde eu cheguei, eu conheço muita gente que faz assim, ai, como eu gostaria de estar, né, tá lá, outra na França, eles acham que eu moro num palácio, né, ou num castelo, aqui na França, né, na capital, e que assim, sou rica e vivo, né, com meus empregados e tal. Não, gente, pra chegar aqui onde eu cheguei, eu tive que ralar muito, e pra estar onde eu estou, continuar onde eu tô, tem que ralar muito também. Porque é todo dia, igual eu falei no outro vídeo, que meu avô me corrigiu nos comentários, matando um boi por dia. Não, é um leão por dia. Então, pra passar aí tudo isso e matar 1, 2, 3 leões por dia, tem que ter muita força de vontade e tem que, né, dar sangue, tem que dar o sangue. Só que é óbvio que eu não vou falar, ai, tá vendo, tal que não conseguiu, não se esforçou, porque eu vejo aqui que eu já faço todo esse esforço sendo, e já falei isso em outros vídeos, sendo uma mulher branca de classe média, que fala bem a língua. E eu vejo isso, tá? Eu tenho colegas, pouquíssimos, tá? Mas existem alguns. Eu tenho uma amiga nesse momento, né, que foi nossa FFI e agora passou os exames aí pra validar o diploma dela, que vem de Camarões, né, o país na África. Então, assim, ela vem de um país já da África subsaariana, ou seja, então ela é, né, de cor preta, ela fala francês, fala bem, mas tem o sotaque, obviamente, né? E ela teve toda a formação dela feita em inglês na faculdade, então ela já fala a língua dela, inglês, francês, tá vendo? Não é pouco. E ela sofre muito preconceito aqui, e muito mais do que eu, infelizmente. Por quê? Por causa da cor da pele. Então é muito triste. E nesse momento, inclusive no trabalho, estamos tendo problemas com, infelizmente, uma pessoa já de um grau maior que o nosso, que tá sendo, né, tá tendo bastante preconceito, né, com a cor dela, com certas situações, e assim, eu e outros colegas, a gente tá pegando firme aí pra ficar do lado dela, porque é inadmissível, já por ser mulher, a gente já vê esse preconceito dessa certa pessoa, né, de hierarquia superior com as mulheres, e ele tá realmente no lugar errado, porque no meu pronto-socorro, 80% dos médicos são mulheres, a gente tem um grupo grande de mulheres. E se ele vai agora encasquetar com a cor da pele das pessoas, ele vai se dar mal. Então, a gente tá tentando, né, ficar ali pra dar esse apoio pra ela, porque é inadmissível, né? É inadmissível isso acontecer, mas acontece, infelizmente. Então, pra mostrar pra vocês que não é só uma questão de se esforçar. Tem muito mais coisa, sabe? Tem muita coisa ali por baixo, né? Não é só falar, ai, tá vendo, ó, eu me esforcei e consegui. Não, é muito esforço, tem sim, né, que trabalhar, se esforçar, tem, é verdade, mas não é só isso, né? Porque infelizmente, para certas pessoas, acaba sendo mais difícil do que para outras. E isso a gente não pode esquecer também de pensar, né, e simplesmente deixar naquele superficial do, ai, tá vendo, não se esforçou, né, ai, mas ó, né, tem que também, ó, tem que trabalhar, viu, eu consegui. Talvez essa pessoa não tenha o mesmo nível econômico social que você, mesmo que você talvez tenha vindo de baixo, talvez não tenha a mesma cor da pele, talvez não tenha a mesma origem que você, e isso, infelizmente, ainda faz diferença nos dias de hoje. Então, tem um monte de coisa pra se levar em consideração, né? Não é muito, não é pra levar tudo naquela superficialidade, né? Então, uma leitura muito importante de se fazer, né, nos dias de hoje.